Caríssimos irmãos, amadas irmãs, paz e bem, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A igreja celebra neste final de semana o 17º domingo do tempo comum. E nós, com alegria, queremos que a nossa catequese seja vista por todos e por isso pedimos que você contribua com seu like, com a sua inscrição no nosso canal e também possa compartilhar a nossa catequese para com os teus irmãos e irmãs, amigos, parentes e familiares. De forma que, celebrando este domingo, 17º, a igreja vai proclamar o Evangelho de João, que está no capítulo 6, versículos de 1 a 15, que vai dizer: Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque viu os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, amadas irmãs, nós estávamos ouvindo o Evangelho de Marcos, o envio desses 12 apóstolos, depois em seguida o retorno desses apóstolos e a narrativa de que eles fizeram nas comunidades, nos sítios, nas cidades. E agora estamos ouvindo o discurso da partilha do pão. Bom, naquele dia eu falei que aquela multidão que se aproximava de Jesus, que ia ao encontro dele com os discípulos, era justamente uma multidão que estava faminta, que estava como ovelha sem pastor, e Jesus reconhece isso e diz mesmo que elas são como ovelhas sem pastor. E essa multidão se encontra aqui no Evangelho de João. Por que deixamos Marcos e pegamos João? Por que a igreja faz essa mudança de evangelho? Porque o capítulo do Evangelho de João, que narra este milagre, é bem mais completo do que mesmo o Evangelho de Marcos. E é um evangelho que fundamenta o discurso do pão da vida
que nós iremos ouvir um pouco mais daqui para frente esse discurso para retomarmos o Evangelho de Marcos, que é curtinho, e depois o Evangelho de Mateus. Bom, de forma que essa multidão, se nós dermos continuidade à liturgia, aquela liturgia de antes, essa multidão estava em busca de Jesus. Era uma multidão que estava sedenta, que estava com fome, que estava realmente necessitada. E essa multidão vai em busca não só de uma palavra amiga e certamente de uma inclusão, mas também é um pessoal que está ali e está faminto e precisa se alimentar. E aí acontece, no Evangelho de João, acontece o sinal que é a multiplicação dos pães. Esse sinal do Evangelho de João é realmente muito significativo, porque dando início ao discurso de Jesus sobre o pão da vida, é aquele que vai proclamar Jesus como sendo realmente o Messias, mas não da forma como eles pensam, porque eles pensam que Jesus é o rei e Jesus se retirou do meio deles porque eles de fato não entendiam o que era o reinado de Jesus, como acontece realmente em todos os evangelhos. Nem os discípulos, nem os seguidores, nem aqueles que ouvem a palavra são realmente capazes de compreender o que seja esse reinado. E eles queriam coroar Jesus, e Jesus se afastou do meio deles e foi buscar a solidão, foi ficar sozinho para viver, pensar na vida e rezar, pedir a Deus força e coragem, né? Como nós também pedimos. E todos, interessante que todos ficaram satisfeitos, alimentaram a sua fome, e a gente pode perceber que esse discurso aqui fundamenta o discurso eucarístico que a igreja oferece para nós também. O discurso do pão da vida é um discurso totalmente eucarístico que nós celebramos todos os dias e que também vivenciamos todos os dias, nos alimentando do corpo de Jesus Cristo, do corpo e do sangue de Jesus Cristo. De modo que essa satisfação não é só uma satisfação que eu diga corporal, né? Mas é uma satisfação pessoal, íntima, uma satisfação de estar realmente com Deus, de estar conectado com Deus, mesmo com nossos erros, com nossas falhas, com nossos pecados, mas nós estamos satisfeitos porque somos conectados com Jesus Cristo e somos alimentados por Ele. Então, caríssimos irmãos, amadas irmãs, vamos dar continuidade a esse discurso do Evangelho de João nos domingos seguintes, e aí nós veremos a fundamentação total do pão da vida, do discurso do pão da vida, desse sinal magnífico de Jesus, e nós também teremos a fundamentação total do discurso da Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos, amadas irmãs, Deus vos abençoe, Ele que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem para todos, bom final de semana e que Deus vos abençoe sempre.